Estou feliz nessa manhã I'm super happy porque mais uma vez nós temos a oportunidade because one more time we have the opportunity de ministrar a igreja to minister to the church com alegria, with joy, com tudo que somos with everything that we have, e tudo que temos. everything that we are. Amém? Amen? Acho que essa deveria ser a expectativa sempre do seu coração. I think this should be the expectation that you always have in your heart. Eu falo para Sam, é um privilégio viver o que a gente está vivendo hoje. I tell son it's a privilege to live what we're living today. É um privilégio ver tudo aquilo que nós temos vivido como igreja hoje. It's a privilege to see everything that we're living as a Não sei church se você today. consegue enxergar isso, I don't know if you can see this, mas o Senhor está fazendo grandes coisas. but the Lord is doing great things. Até porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, Because like Apostle Paul says, assim como diz o próprio Jesus, just like Jesus himself says, realidades espirituais spiritual precisam realities ser vistas need to be seen pelo Espírito through the Spirit e não pelos olhos naturais. and not through the natural eyes. Glória a Deus, não tem amém. Glory to God, no amen. Já comecei a pregar nessa manhã. I'm already preaching this morning. Eu prometo que em 2 minutos vai ser 12:10. I promised that in 2 minutes it will be 12:10 Mas eu p.m. também prometo para você que eu vou entregar tudo, But I also promise I'll give my como eu all, sempre entrego. like I always do. Eu preciso da sua ajuda nessa manhã. I need your help Não sei se this você morning. percebeu, mas eu estou um pouco sem voz. I don't know if you realize, but I'm a little bit out of Eu voice. estou ministrando desde segunda-feira. I've been preaching since Monday. Segunda e quarta dei aula para o Carisma Fort Myers. Monday and Wednesday I gave a class to Fort Myers Church. Terça-feira eu estava com o nosso time de liderança. Tuesday I was with our leadership team. Quinta-feira eu estava quinta-feira eu estava ministrando no Start, nosso curso Start. Thursday I was ministering in our START course. For you that doesn't know what START is, É um grupo onde nós, como igreja, it's a group where we as a nos church, reunimos para estudar princípios básicos e elementares da palavra de we Deus. get together to study principles Então, of se the você quer Bible. aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, If you want to learn a little bit more about the Word of talvez God, princípios que você precisa relembrar. maybe principles that you need to Por remind exemplo, yourself quinta-feira of. agora eu falei um pouco sobre identidade e propósito. Like this Thursday I talk about identity and Talvez nós purpose. precisamos saber quem nós somos Maybe we need to know who we are e para que o Senhor te chamou. and what the Lord has called you to do. Talvez essas sejam suas dúvidas. Maybe this is your doubts. Pois bem, essa e outras mais dúvidas So this question and many other você questions, pode receber entendimento através do nosso curso. you can receive understanding through this course. Através também dos nossos cursos de gerações, Through our generations através dos courses, nossos GCs que acontecem durante a through semana. our small groups that happen throughout the week. Mas quinta-feira eu estava ministrando para a galera no Start. Thursday I was with the START group. Sexta-feira eu estava com o nosso grupo de pastores. Friday I was with a group of Ontem eu pastors. fui para New Jersey. Yesterday I went to New Jersey. Eu comecei a dar aula às 8 horas da manhã, terminei meio-dia. I started to teach at 8 and I finished at E depois 12. eu comecei outra meio-dia até às 5 horas da tarde. And then I started another one from 12 Aí to ontem 5 a gente p.m. ainda foi pro barbecue do Hero. Você pode celebrar o nosso ministério de homens aqui em nome de Yesterday, Jesus? after this I went to the barbecue of the Hero. Can you celebrate the men's Aí eu fui descansar um ministry? pouquinho, né? And then I Amém? went to rest a Glória little a bit. Deus. E hoje a gente está aqui para 2 cultos. And today we're here for 2 services. Então eu não sei você, So I don't know about you, mas eu entendi o porquê o Senhor me chamou. but I already understood what the Lord has called Então me to do. todos os dias nós temos a oportunidade de entregar tudo ao Senhor. So every day we have the opportunity to give it all to the Como a Lord. Sam falou, não perca a oportunidade de entregar o seu melhor ao Senhor nessa manhã. Like Son said, do not miss out the opportunity to give Sua your melhor all to the adoração, Lord. Your best A sua worship, gratidão, your o gratitude, seu coração, your heart, a sua atenção, your os attention, seus ouvidos. your ears. Essas semanas atrás, prometo que eu já começo a pregar. This past few weeks, I promise I'm going to start preaching just a second. Mas algumas semanas atrás a gente estava numa conferência But a few weeks ago, we were at a e ela conference, começou quarta and it started on Wednesday à noite. night. Quarta à noite, quinta de manhã, quinta tarde, quinta noite. So it was Wednesday night, Thursday morning, Thursday night, Sexta o dia inteiro, Friday the whole day, sábado o dia inteiro. Saturday the E whole day, domingo nós estávamos aqui para 2 cultos. and Sunday we were back here for 2 Eu não estou services. aqui, como diz até mesmo o apóstolo Paulo, lamentando. I'm not here like Apostle Ai says, meu like Deus, como eu estou cansado. complaining, oh my God, how No, it's tired not I about am. that. It's not about Não é this. sobre isso que eu estou falando. It's not this that Eu I'm estou talking tentando about. mostrar para você I'm trying to show you, e é sobre isso que eu vou pregar and hoje. this is what I'm going to preach about today. Eu estou tentando mostrar para você I'm trying to show it to you o que deveria ser what should be a igreja ideal. the ideal church. E é sobre isso que eu quero falar com você. And this is what we're going to talk about. Eu quero falar sobre a igreja ideal. We will talk about the ideal church. Sabe por quê? Do you know why? Porque na maioria das vezes, because of the most of the time. Because most of the time, Tá. A igreja ideal the ideal church, não é a minha igreja. it's not my church. A gente foi para essa conferência. But we went to this E é conference, tão legal você ir na igreja dos outros. and it's so cool for you to go to another church. Não só porque você pode ver outras coisas, Not only because you're able to see mas porque other você pode things, também receber. but you can receive as Não well. que a gente não receba aqui. Not that we don't receive Toda here. quarta, ainda que eu não esteja pregando, Every Wednesday, even if I'm not eu sou o primeiro a preaching, sentar nesses bancos para ouvir a palavra. I'm the first one to sit in the seats to hear the word. Posso ouvir um amém? Can I hear an amen?
Mas existem algumas coisas But there are a few things que quando a gente vai na igreja dos outros, that when we go to someone else's começa a chamar nossa church, atenção. starts to catch our attention. E são coisas legítimas. And they're legit things. Por exemplo, organização. Like Eu organization. não sei você, mas eu amo ser bem recebido. I don't know about you, but I love to be welcomed in a place. E eu não sei se você já foi bem recebido aqui na nossa igreja. I don't know if you were well received here in our Se church. você não foi, If you didn't, nos perdoe. forgive us. Mas se você But foi, if you were, glória a Deus. glories to God. Eu costumo dizer uma frase I usually say this phrase do pastor da CC Videira. It's from this pastor from a church in Brazil. Yeah, you got it. Ele diz assim: você só tem você nunca tem uma segunda chance. You never have a second chance. Melhor, você não tem uma segunda chance You don't have a second chance para deixar uma boa primeira impressão. to leave a first good impression. Não sei se você entendeu, vou falar de novo. I don't know if you understood. I'm going to say it Você não again. tem uma segunda chance You don't have a second chance para deixar uma boa primeira to impressão. leave a first good impression. E eu lembro que a gente chegou nessa igreja, And I remember we got to this como a gente church, foi nessa outra conferência do ano passado. like we went to the E a conference gente last foi year. muito bem atendido. We were very welcomed. E eu não sei se você entende isso, And I don't know if you understand mas é this, difícil mexer com gente. but it's hard to work with people. É bem complicado mexer com Very gente. complicated to E, work por with exemplo, nessa people. conferência tinha aproximadamente 1.800 pessoas. So this conference, there was about 1,800 people. Na do ano passado tinha aproximadamente 3.000 e poucas pessoas. Last year, there were about 3,000 people. Mas da mesma maneira que eles nos receberam nesse ano, foi no ano passado. But the same way that they welcomed us this year, they did it last year. Na hora do check-in, para você pegar o seu ingresso, When we were checking in to get our tickets, a gente chegou lá e era um sorriso. 7 O p.m. check-in already. começava às 3 e ia até às 6. Check-in was from 3 to 6. O culto começava às 7 e até às 9. Service would start 7 until 9, E isso aconteceu durante todos os dias. and this happened every single day. E a gente conseguia ver os mesmos voluntários em alguns mesmos momentos. And we were able to see the same volunteers in a few specific moments. Porque o cara que estava pintando o quadro, Because the guy that was painting the art, the paint, art, was yeah. painting. o cara que estava pintando o quadro The guy that was painting era o cara que estava passando a sacolinha dos dízimos e was the ofertas. same guy that was going around for O offerings. cara que estava cantando num dia The guy that was singing one day, era o outro que estava ministrando no outro. he was ministering the next. Você está entendendo onde eu estou querendo Do you chegar? understand what I mean? Porque isso representa a igreja de Cristo. Because this represents the Church of Christ. Mas, ao mesmo tempo, But at the same time, a gente sempre precisa tomar um cuidado com o reino de Deus. we always have to be careful with the Eu kingdom não of quero God. trazer aqui comparação I don't want to bring comparison entre here igrejas. between churches. Eu quero trazer comparação entre igrejas I want to bring comparison between e churches a palavra de Deus. and the Word of God. Não, você não entendeu. I don't think you understood. Eu não estou falando que eu vim trazer comparação entre igrejas. I'm not saying I came to talk about Eu vim comparison trazer between comparação churches, entre a igreja but I want to compare the church e a palavra de Deus. and the Word of God. Porque a igreja ideal, Because the ideal talvez church, para os pastores, maybe for the pastors, seja uma igreja financeiramente estável. it's a church that's financially E quando stable. eu falo financeiramente estável, And when I say financially talvez isso stable, possa te ofender. maybe that might offend Mas you. é para te ofender mesmo. But it is to offend Sabe you. por quê? Porque se nós tivéssemos uma estabilidade financeira, Do you know why? Because if we were stable poderíamos fazer financially, mais coisas não apenas para a sua casa. we would be able to do more things not Mas only para a for casa your de outras house, pessoas. but for the house of other people. Se todo mundo entendesse o princípio da generosidade, If everyone understood generosity, provavelmente estaríamos suprindo a necessidade de outras pessoas. most likely we will be able to fulfill the need of other people. Porque talvez na igreja ideal, Because maybe in the ideal na church, perspectiva do pastor, in the perspective of a seja uma pastor, igreja financeiramente estável. it's a church that's financially stable. Seja uma igreja que não falte voluntários. It's a church that we have enough volunteers. Talvez seja uma igreja que em todo culto esteja completamente animada e excited com a palavra de Deus. Maybe it's a church that in every single Sunday they're excited to hear the word of Talvez God. a igreja ideal na perspectiva do pastor seja a igreja que não gere problemas entre eles. Maybe the ideal church from the point of view of a pastor is a church that doesn't generate Mas ao problem between invés them. disso, entenda um princípio e sirva a igreja. But instead of creating problems, they understand principles of a Talvez essa church. seja a igreja ideal na perspectiva do pastor. Maybe this is the ideal church from the point of view of a pastor. Talvez uma igreja completamente organizada, Maybe a completely organized church. onde você pergunta para o líder, cadê isso? Where you ask a leader, where's this? E ele sabe exatamente onde está. And he knows exactly where it is. Ao invés de você perguntar, cadê isso? Instead of when you ask, where's E o this? líder não sabe onde está. And the leader doesn't know where it E is. foi ele que tirou do lugar. And he took it out of place.
Eu estou falando sobre a igreja ideal. I'm talking about the ideal church. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Do you understand what Talvez I'm saying essa seja this morning? a igreja ideal na perspectiva do pastor. Maybe this is the ideal church from the point of perspective. Talvez a igreja ideal na perspectiva do membro Maybe the ideal church from the member point seja a of view. igreja que supra todas as minhas It's necessidades. the church that will fulfill every single need of Talvez a mine. igreja ideal na perspectiva do membro Maybe the ideal church from the point of perspective seja from the aquela que me dá member a melhor experiência possível. is the one that gives me the best experience possible. Talvez a igreja ideal na cabeça do membro Maybe the ideal church in the member's mind possa ser a igreja me serve, might be the church serves me porque o corpo de Cristo precisa me servir. because the body of Christ needs to serve me. Talvez a igreja ideal na cabeça do membro Maybe the ideal church in the head of the member seja a igreja que ele simplesmente vem uma vez por mês, is the church that he comes once a month, ou que ele faz alguma coisa para servir na igreja, or that he does something to para serve que a the sua church consciência esteja limpa diante de so that he Deus. has a clean conscience before Talvez God. essa seja a igreja ideal. Maybe this is the ideal church. Mas eu quero propor para você nessa manhã But I want to propose to you this morning o que é de fato a igreja ideal. what truly is the ideal church. É claro que a gente está falando de pessoas. Of course, we're talking about É people. claro que não estou apontando para você apenas qualidades de uma igreja. Of course, I'm not pointing only qualities of a church to you, Mas de todas as igrejas que a gente vê na palavra, but out of every church that we see in the Word, essa é uma igreja onde nós conseguimos ver muitas características positivas this is a church that we can see very good e characteristics from, pouquíssimas características negativas. and a few flaws. Eu não sei se você sabe, mas em Atos capítulo de número 17, I don't know if you know, but in Acts chapter 17, a palavra vem falar para mim sobre Paulo the e word Silas. talks to us about Paul and Silas. A palavra fala que Paulo e Silas começam a andar pela Macedônia The word says that Paul and Silas start to walk around e Macedonia começam a pregar. and they start to preach. Mas o que acontece? But what happens? Assim como em outras cidades, Just like in other cities, alguns recebem a mensagem some receive the e outros word rejeitam a mensagem. and some reject the Quando message. Paulo vai com Silas pregar na sinagoga judaica, When Paul and Silas go to preach at the Jewish assim como em outras synagogue, cidades, like in other cities, povo, a people, e Atos 17 ele é muito interessante, olha o que ele fala. and Acts 17 is very interesting. Abra Let's sua see what Bíblia it se says. você puder. Open your Bible if you Prometo que can. essa mensagem vai ser breve, I promise it will be a short sermon, mas eu preciso da sua atenção por completo. but I need your full attention here. A palavra fala, Atos 17, The word says in Acts verso 17, número 1, verse 1, diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegando em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures. A palavra deixa claro para mim e para você The word makes que it clear to Paulo you só and vai I fazer o que ele está acostumado a fazer. that Paul is doing what he's used to do. Paulo vai falar sobre a palavra de Deus, Paul will talk about the word of God como de costume. like he used to. Porque Paulo, uma vez que entende o chamado do Senhor, Because Paul, once he understands the calling from em God, Atos capítulo de número 9, in Acts chapter onde 9, o Senhor o encontra, where the Lord finds onde os him, seus olhos são abertos, where his eyes are onde open, não apenas a lei, where not only the mas o law, próprio Cristo, but Christ a himself, manifestação da lei, the o manifestation of the law, cumprimento da lei, the fulfillment não of só a the lei, law, mas a graça not only the law, a but grace as well, misericórdia mercy do próprio Pai, from the Father revelado em himself, Cristo revealed para through Paulo, Christ to faz Paul, ele entender makes him aquilo que o understand Senhor tinha para ele what the Lord had for e him para a igreja do Senhor. and to the church of the Então, Lord. como um bom servo do Senhor, So like a good servant of the e Lord, como ele diz em 1 Coríntios capítulo de número 4, and he also says in 1 nós, Corinthians os chapter apóstolos, 4, somos servos do Senhor. us as the apostles were servants of E o God. que espera-se dos seus servos And what he expects é from que his eles sejam servants fiéis. is that they will be faithful. E na igreja de 1 Coríntios, Paulo também fala: In the church of 1 Corinthians, he also eu não estou says, aqui para me justificar, I'm not here to ou justify justificar os myself meus atos, or justify what até I porque eu do, nem mesmo posso me because justificar, I can't justify mas o myself. Senhor me julga. But the Lord E Ele judges sabe me, que eu tenho sido fiel a and vocês. he knows I've been faithful to Isso é you. Paulo falando a Corinto. This is Paul talking to Mas the lembra que a gente Corinthians. estava falando de Atos 17, But remember, we were talking about aonde Acts Paulo 17, vai à Macedônia. where Paul goes to Macedonia. Talvez para você não entenda geograficamente o que eu estou falando. Maybe you don't understand geographically what I'm saying, Até porque você fala assim, não, pastor, eu odiava geografia na escola. because you might tell me I didn't like the subject in school. Mas se você depois pegar o mapa, te ajuda But bastante. if you look at a map, it will help you out a lot. A gente está falando da região
de Roma. We're talking about the region of Rome. Para ser mais sincero, a gente está falando da região da Grécia. To be more specific, we're talking about the region of Greece. Porque Tessalônica fazia parte, ou melhor, a Tessalônica era como se fosse a capital da Macedônia. Thessalonica was kind of like the capital of Macedonia at the time. Ou seja, Paulo está ministrando, ele vai a esse lugar. So Paul, he goes to this Como place. de costume, ele começa a falar sobre a palavra de Deus. Like he's used to, he starts to speak about the word of Com God o intuito não de convencer por conhecimento humano. with the purpose not to convince through human Porque understanding. todas as cartas Paulo fala, eu não falei com você sobre sabedoria humana, Because in all his letters he said, I'm not Mas talking sobre about human sabedoria do wisdom, alto. but wisdom from the mas sobre heavens. revelação do próprio Deus. About revelation from God A himself. única intenção de Paulo The only intention em of suas Paul viagens in his era trips levar a palavra, was to take the trazer word, libertação bring e deliverance, de que alguma maneira and in ele somehow poderia servir o corpo de he would be Cristo. able to serve the Pois body bem, of isso está Christ. acontecendo agora na Macedônia novamente. So this is happening again in Macedonia. Então, como de costume, Paulo começa a liberar a palavra. So like he's used to, he E starts to olha o que a release the palavra word. começa a dizer, explicando e provando que Cristo, verso de número 3, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. So let's see, verse 3 says, explaining and proving that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead. E dizia, este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. And saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. A palavra Cristo fala sobre o ungido. The word Christ talks about the Sobre o one who's escolhido. anointed, the one who's Ele estava chosen. trazendo o entendimento às pessoas He was bringing understanding de que to the people Jesus that Jesus era o suficiente, was enough. que Jesus era That o Jesus cumprimento was da promessa do the próprio Pai. fulfillment of the promise of the Father Então ele himself. diz, esse Jesus é o Cristo. So he says, this Jesus, he's the O Christ. verso de número 4. Verse 4. A palavra fala para mim e para você que alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Verse 4. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, and not a few of the leading, and as I did a great many of the devout Greeks, and not a few of the leading women. Sabe o que é interessante? Do you know what's interesting? Você nunca pode ler as cartas You can never read the letters sem entender o contexto delas. without understanding the context Até of porque tem them. muita gente que fala que Paulo diz Because there's many people that says what Paul em alguma das says suas cartas in some of his letters que o evangelho é machista. that the gospel is a Ah, sexist. é machista. It's sexist. Ok. Mas o ponto é, But the point is, diferente de Roma, differently from Rome, diferente de Éfeso, differently from Ephesus, diferente de Filipe, different from Philippines, cada cidade tinha a sua característica. each city had its own characteristics. Ou seja, tem horas que Paulo está escrevendo para judeus, So there's moments Paul is writing to the Jews, tem horas que Paulo está escrevendo para romanos, there's moments he's writing to the Romans, e tem horas que Paulo está escrevendo para bárbaros. and there's moments he's writing to the barbarians. Linguagem diferente, Different languages, a mesma the mensagem. same message. E eu ousaria dizer And I would be bold enough to que um bom say ministro do evangelho, that the good servant of God, the good servant of é God aquele que tem a capacidade is the one who's de capable falar of com diferentes públicos. talking to different Trazendo target a mesma audiences, mensagem bringing the same e o mesmo message princípio. and the same Você principle. está entendendo o que eu estou falando? You understand what I'm Só saying? que a palavra deixa bem claro para mim e para você que nesse lugar, But the word makes it very clear to you and I that in judeus this foram place, persuadidos, Jews were persuaded, gregos foram persuadidos. Greeks were E persuaded. ele deixa também esse ponto, mulheres de alta posição. And he says also women who were in high positions. Sabe por quê? Do you know Porque why? na cultura grega, Because in the Greek a mulher culture, ela era exaltada. the woman, she was exalted. É por isso que quando Paulo vem falar sobre as mulheres falando no culto, That's why when Paul talks about women e talking ele in só fala isso services, exclusivamente com uma igreja, and he only speaks about this é with porque one church, normalmente as mulheres nessa região, it's because usually women in this elas tinham mais place, autoridade do que os homens. they had more authority than men. Você entende o que eu estou querendo dizer? Do you understand Eu what I'm estou saying? trazendo machismo para dentro da mensagem. I'm not bringing Eu estou sexism to tentando trazer the por word. que Paulo fala o que fala. I'm trying to explain why Paul Ele está says dizendo what he assim, elas says. não são mais sagradas. He's saying they're Vocês not não more são. anointed. Todos You nós are somos not. iguais em We're Cristo. all the same Cada under com seu Christ. propósito. Each one with their Por own isso que Paulo ele é purpose. tão específico em escrever algumas coisas. That's why he's so specific in writing specific things. Porque existiam deusas Because there were que o gods próprio Paulo faz questão de dizer. that Paul himself Você says. sabe que esses deuses que vocês chamam de deuses, You know, these gods that you call gods, na verdade são demônios. truly they're demons. Então esses deuses, So these gods, como Afrodite, like Aphrodite, Artemis, como Artemis, Diana, Diane, demônios. demons. Mas as pessoas But people nessa localidade in this place tinham o costume specifically, de adorar a elas. they were used to praise them.
Você está entendendo o que eu estou falando? You understand what Eu I'm sei que eu saying? estou colocando muita informação aqui para você, I know I'm giving you a lot of mas eu information, estou falando para você sobre a igreja ideal. but I'm talking to you about the ideal Porque é muito church. fácil você falar da igreja ideal Because it's very easy for us to talk about no the lugar ideal onde church você mora. from the place where you live. É muito fácil você falar sobre a igreja ideal It's very easy for you to talk na about the ideal perspectiva church da realidade que você from the conhece. perspective that you know. Paulo esteve em Tessalônica. Paul was in Thessalonica. Paulo conheceu os problemas locais. Paul knew the local Paulo problems. sabia o poder da influência da cultura. Paul knew the power of the influence of the culture. O que eu estou querendo dizer para você? What am I trying to say? E a gente vai ler isso. And we're going to read this. Era normal. It was normal. Ou melhor, era comum. Or better saying, it was common. Porque tem coisas que são comuns, Because there are things that are common, mas não são normais. but they're not normal. Por exemplo, hoje traição é comum, For example, today to betray your wife or husband is common, mas não é normal. but it's not normal. Glória a Deus, ninguém falou amém. No amen. Glory to Acho God. que não sei se isso mexeu com você ou não. I don't know if this touched you or not. Vou falar mais uma vez que acho que a gente não foi claro, né? I'm going to say it again because maybe we weren't clear enough. Talvez traição hoje possa ser comum, Maybe betrayal today is common, mas não é normal. but it's not normal. Relacionamento de pessoas do mesmo sexo Relationship between people of the same sex, é comum, it's common, mas não é normal. but it's not normal. Pessoas se identificarem como cachorro People that identify themselves as dogs, é comum. it's common. I'm so sorry. I'm sorry, Não é normal. but it's not normal. É isso aí. O amém está diminuindo. Amen's going low. Talvez porque as pessoas não estejam na igreja ideal. Maybe because you're not in the ideal church. Mas eu já vim falar com você sobre a igreja ideal. But today I'm talking to you about the ideal Porque na church. perspectiva talvez do líder, Because from the perspective of a the igreja ideal é leader, uma coisa. the ideal church is something. A igreja na cabeça do membro, The church in the head of a the igreja member, ideal na cabeça do the membro, ideal church in the seja uma head of a coisa. member is something else. Mas na boa, But let's say this, to be honest, to be very honest, pouco importa a minha e a sua opinião. it doesn't matter what I think or what you think. O que importa de fato é o que o Senhor nos espera viver. What matters is what the Lord expects us to Como eu live. disse para você, era normal na região Like I told you, it was normal in this region pessoas viverem imoralidade sexual for people to live sexual e adorarem immorality ao Senhor. and praise E Paulo God. está falando assim, está errado. And Paul's saying this is wrong. Não pode acontecer This isso. can't happen. Essa não é a igreja ideal. This is not the ideal Porque talvez church. do lugar que você veio, Because maybe from the place that you o came from, ideal para você era: the ideal for you was, eu vou lá no Deus que eu quero agora, I'm going to go to the God that I ele want me right dá now. o que ele He quer, gives me what he eu wants, continuo fazendo o que eu quero. and I continue to do what I Paulo está want. dizendo assim, essa não é a igreja de Cristo. Paul's saying this is not the church Talvez of possa não Christ. ser a igreja ideal Maybe it's not the ideal para church você, for you, mas é a igreja ideal para but ele. it's the ideal church for him. O que acontece aqui de fato What truly happens here é que os judeus, que eu vi muita posição, mas os judeus ficaram com inveja. It says in verse 5, but the Jews were jealous. E aí ele continua dizendo, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. And talking some wicked men of the rabble, they formed a mob. Então, sabe o que acontece? Do you know what happens? Os desocupados têm muito tempo. Whoever is not busy enough, they have too much time. Quem não está fazendo nada tem muito tempo, Who's cara. not doing anything, they have a lot of Não, time. ó, o que Paulo está dizendo está errado. What Paul's saying is wrong. O que o fulano está fazendo está errado. What that person is doing is Aquele wrong. ali, não, aquele ali não. That one, oh my Não, God, e aí no. não dá. You can't do Aí that. eles falam assim, vamos arrumar quem não está fazendo nada igual a gente. And they say, let's find someone who's not doing anything Porque like us. quem não está fazendo nada, Because whoever's not doing tem anything, tempo. they have time. Você lembra, não sei se você vai lembrar disso, I don't know if you're going to remember this, mas quando Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, but when Nehemiah is building up back Jerusalém, the walls of Jerusalem, a gente vê que existiam alguns ali, we see there were some there desocupados. that were not doing anything. E aí eles falam assim, vamos conversar, And they said, let's talk. vem cá. Come here. Neemias fala assim, eu não tenho tempo para isso. And Nehemiah told them, I don't Eu have time estou for this. focado numa grande obra. I'm focused in a Eu great sei o work. porquê o Senhor me chamou. I know why the Eu não Lord posso called perder me. tempo com quem não está no propósito. I can't waste time with whoever's você not on vem purpose. trabalhar, Either you come Ou work, você vai ficar e eu vou trabalhando. or you're going to stay there and I'm going to E Paulo continue está to dizendo work. assim, cara, tinha uns desocupados lá. And Paul was saying there were some people doing nothing É there. gente que tem muito tempo. People that have a lot of time. Gente que tem muito tempo. People that have a lot of time. No meio da multidão. Among A the gente ama a crowds. multidão. We love crowds. Ou melhor, nem todo mundo ama a multidão. Or better saying, not everyone Mas loves a maioria das crowds. pessoas amam multidões. But most people do love Mas deixa eu falar uma crowds. coisa pra você. But let me tell you something. Na multidão tem todo tipo de gente. In crowds, you have all type of people. Tem gente comprometida, There's people who are compromised. tem gente querendo viver, There's people who want to live. mas também tem um monte de desocupado. But there's also people doing nothing. Amen. Preach, good word. Yeah. Amen. Hoje eu falo com você sobre a igreja ideal. Today I'm talking to you about the ideal church.
Talvez a igreja ideal para muitos seja a igreja das multidões. Maybe the ideal church for many is the church of crowds. Talvez a igreja ideal para muitos é que todos esses bancos fossem cheios. Maybe the ideal church for many is that all these seats were Não é taken. isso que a palavra deixa claro para mim e para você. This is not what the word makes it clear to you and I. Até porque se a gente for falar de sucesso ministerial, Because if we talk about success in a ministry, gente pode falar que Jesus foi um fracasso. we can say that Jesus was a failure. Porque um cara que tinha milhares de pessoas seguindo ele enquanto pregava e fazia milagres, Because a guy that had millions of people following him as he was no preaching final and dos seus performing dias termina com miracles, 120. at the end of the day, he finishes Então, se 120. fosse na perspectiva talvez de muitos da igreja ideal, So if it was from the perspective of many, their ideal ele church, foi um péssimo líder. he was a terrible leader. Amen. Amen. Mas os judeus ficaram com inveja. But the Jews were jealous. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. And talking some wicked men of the rabble, E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. they formed a mob, set the city in uproar. Vou te dar uma dica para você. I'm going to give Se you a você não é tip. dessa igreja, If you're not from this church, você já leva isso para sua igreja. take this to your church. Começou a fazer muita zoeira, If there's something happening, a lot of noise, pode ter certeza. make sure Desocupados. they don't have time. A palavra vem dizer para mim e para você que e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Verse 5 says, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out of the crowd. Irmão, em outras palavras, eles queriam bater neles. In other words, they wanted to, Lixar os caras. they wanted to beat Entendeu o them que eu up. estou querendo You dizer? understand what I'm trying to say? Tá, vamos continuar. A palavra fala que, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos dentre os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Verse 6, and when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, these men who have turned the word upside down have come here also. Sabe o que eu quero também trazer de entendimento para esse texto? Do you know what else I want to bring understanding to this text? Eu vou trazer um pouquinho de um lado. Eu prometo que eu volto para a mensagem. I'm going to bring something from another side and Mas I'll go enquanto back eu to the estou lendo o sermon. texto e ouvindo, But as I'm reading and listening to it, eu estou lembrando de algumas coisas do Espírito Santo aqui. there were spirits reminding me of a Sabe o que couple é things. interessante? Do you know what's interesting? Antigamente a gente falava muito sobre batalhas espirituais. Days ago, we used to talk a lot about spiritual A battles. gente falava sobre guerra espiritual, We would talk about spiritual onde a warfare, gente tinha que dobrar os joelhos, where we had to kneel down, orar pela cidade, pray for the city, orar pelas pessoas, pray for the people, quebrar os principados, break the para que o reino de Deus principalities, pudesse invadir. so that the kingdom of God could invade. Mas agora mudou, But now it's changed. porque na igreja ideal, Because in the ideal church, isso não é tema legal pra gente falar no culto de domingo, this né? is not a nice theme for us to bring on Sunday service. Isso não é legal pra gente ensinar pra This igreja, is not nice for us to teach the porque church. afinal das contas eu tenho 45 minutos Because I have 45 minutes para trazer 3 pontos to bring 3 points para mudar a sua vida, to change your life. e quando chegar no domingo que vem você ser reabastecido. And next Sunday, you get filled up again. E essa é a igreja ideal. This is the ideal church. Mas a grande verdade é, But the truth is, quando esses caras chegam, when these guys come, trazendo a verdade do reino de Deus, bringing the truth of the eles kingdom sabiam o of que eles estavam God, fazendo. they knew what they were E doing. na boa, o reino espiritual também sabia o que estava acontecendo. And to be honest, the kingdom of É tipo God assim, also knew cara, what was esses caras happening. estavam em todo lugar, These guys were all over e the agora eles place. chegaram aqui. And now they're here. A gente precisa fazer alguma coisa We need to do para something expulsar eles daqui. to take them out of here. Você não lembra quando Jesus ele chegou ao outro lado da margem Do you remember when Jesus got to the e other tinha side um of the river? endemoniado There was que viu a Jesus de person longe? that was, and he saw Jesus from far. Você lembra disso ou não? Do you guys remember na this? sua Bíblia. It's in your Bible. Mas a palavra diz que quando Jesus chega, But the word says that when Jesus o arrived endemoniado se there, prostra aos pés de Jesus the person that was e fala: possessed, Jesus, eu te peço, he kneels down before the feet of Jesus não and me asks, perturbes. do not bother Eu me. fico imaginando o diabo falando, né, para Jesus perturbar. I keep imagining the demons asking Jesus to not bother him. É como se o perturbador estivesse pedindo para Jesus não perturbar. It's like the one who bothers were asking Jesus Mas to not bother enfim, him. não me perturbe. But anyways, do not bother me. Aí o que ele pede? And what does he Me ask? deixe ir para os porcos. Let me go to the Em pigs. outras palavras, não me tire da região. In other words, do not take me Mas out sabe of o que the acontece quando region. Jesus liberta esse homem? But you know what happens when Jesus delivers this man? O que acontece? What happens? O povo da cidade The people of the pede para city Jesus ir embora. ask Jesus to leave. Você não lembra disso? Do you remember this? Está lá no texto. It's in the text. Mas sabe o que Jesus fala? Porque o endemoniado chega para Jesus. But you know what Jesus says? Because the person that was Deixa eu ir com possessed, você. he asks, "Can I go with you?" Sabe o que Jesus faz? You know what Jesus says? Não. No.
Aí, às vezes, é muito contraditório. And sometimes it's A contradictory. gente fala assim, por que Jesus não deixou ele ir com ele? And we ask, why did Jesus not allow him E to go essa é with him? a importância de você saber a sua identidade e seu propósito. And here's where it's important for you to know your Porque purpose muitas and pessoas identity. queriam andar com Jesus. Because many people wanted to walk with Muitas pessoas Jesus. queriam fazer parte do ministério de Jesus. Many people wanted to be part of the ministry of E para ser Jesus. bem sincero, eu tenho certeza, And to be very honest, I'm como diz a sure, Sam, like quem Sam said, muito foi perdoado, muito ama. whoever was forgiven O que much ela disse loves hoje foi, much. você sabe de onde Deus te tirou? And what she said today was like, do you Se know where tem Jesus took you cara out que from? sabia de onde Jesus tirou, foi ele. If there was a person that knew where Jesus took him out from, it was Porque this guy. ele morava no cemitério, Because he lived in a cemetery. opresso por demônios, He was oppressed by demons, legiões. of legions. E a palavra vem dizer para mim e para você, And the word tells que you and Jesus fala I assim, não, that Jesus says, no, você vai ficar aqui. you're going to stay here. Se você começa a escutar o que acontece, If you start to listen to what através happens desse homem, through this man, a cidade é tocada. the city is touched. Calma que eu vou trazer esse contexto agora para isso aqui. I'm going to bring context to this right Quem now. está comigo, diga amém. If you're with me, Hoje eu say falo com amen. você sobre a igreja ideal. Today I'm talking to you about the Agora a ideal gente está falando de church. Paulo. Now we're talking about Paul. E Paulo está em Tessalônica, And Paul is in Thessalonica, na Macedônia. in Macedonia. Ele e Silas começam a ministrar a palavra de Deus. Him and Silas are preaching the word No of verso God. de número... você pode abrir para mim de novo? Verso número 4. A palavra fala In verse 4 it says, que alguns judeus foram persuadidos, and some of them were persuaded, mas os gregos também foram. and the Greeks were also. E pessoas de alta posição foram. And people in high positions were also. Então agora que aquilo que está acontecendo, So now what was happening, e agora eu quero propor talvez isso aqui, aquilo que nós estamos vivendo, now I want to propose maybe what É we're natural. living, it's natural. quem está com tempo, Whoever has time, ou permite ser usado pelo diabo, either it permits the devil to use a them, primeira coisa que tenta fazer the first thing that they try é to sair da do minha terra. is to try to leave this Só que land. você não entendeu. But you didn't Uma vez que understand. nós entramos com autoridade no nome de Jesus, Once we enter with cadeias authority in são the name of quebradas, Jesus, o chains are império das broken. trevas é quebrado. The kingdom of darkness Não is tem broken. como, nós estamos substituindo We're o reino das substituting trevas the kingdom of pelo darkness império do Filho do seu amor. through the emperor of the Son of Jesus. Love, É o que Jesus está fazendo. is what É o Jesus que is Paulo está doing. fazendo. Is what Ele Paul fala is assim, doing. não. Você pode até mandar a gente embora. He's saying, no, you can even ask us to Mas leave. tem uma semente que está sendo gerada nessa But terra. there's a seed that's being generated Mas tem in um this povo que está se land. levantando com But autoridade there's a people that's para raising up with estabelecer o reino authority de Deus. to establish the kingdom of E God. o que isso tem a ver com a igreja ideal? And what does it has to do with the ideal A church? gente vai descobrir daqui a pouco. We're going to find out in a little bit. E a palavra diz de maneira muito clara para mim e para você, And the word says very clearly to you and I, que contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns dos irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. verse 6, and when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, these men who have turned the word upside down have come here also. E Jasão os recebeu em sua casa, todos eles agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. And Jason has received them, and they were all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. É difícil para a gente entender It's hard for us to se a understand gente não procura entender um pouquinho mais a fundo. if we don't try to go a little bit deeper. O império de César The emperor of Caesar representava represented não apenas um governo como, sei lá, a prefeitura de Nova York, not only a government like the mayor of New York, mas a gente consegue perceber que o império but we understand that the empire representava também a maneira como o diabo usava as autoridades, would also represent how the devil para would use the oprimir o povo de authorities Deus, to oppress the people of assim God, como o faraó. just like Pharaoh. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? Ao longo da história a gente vê isso. Along the way, this Ou is what we seja, o see. Império Romano So the Roman tem Empire, esse papel. they have this role, E eu não estou falando que isso saiu do controle de Deus. and I'm not saying this went out of the control of Até God, porque é aquilo que o diabo acha because what the devil thinks que vai prejudicar o reino do Senhor. that will somehow prejudice the O kingdom Senhor of God, usa como instrumento da manifestação da glória. the Lord uses to manifestate glory. Paulo fala, se os governantes dessa era Paul says if the governors of this time soubessem quem eles estão crucificando, knew who they were crucifying, eles não teriam crucificado. they would have not done Mas so. Deus, em sua sabedoria, But God, in His wisdom, no seu plano in perfeito, His perfect já plan, tinha projetado tudo isso. He had already Porque foi projected all através of this. da crucificação de Cristo. because it was through the crucifixion Foi of através Christ, daquilo que o Império Romano fez, it was through what the que nos emperor deu of the Romans acesso did, novamente à glória de Deus, that gave us que nos access deu once more to the acesso glory of novamente à God. presença de Deus, gave us access once more to the presence of para God, que a igreja nascesse. so that the church could be born.
Atos capítulo de número 2 fala sobre uma igreja que nasce. Acts chapter 2 talks about a church that is born. E a gente no dia de Pentecostes, nas 12 horas, And us here on the Pentecost day a of the gente vai 12 estar hours, celebrando. we will be celebrating. É claro que na Páscoa, para nós, é a data mais importante. Of course, Passover is the most important Porque day for Jesus us. morre, Because Jesus dies, ele ressuscita he's raised from e dead, ele abre o caminho and he opens up de the way volta ao Pai, back to the para que Father, possamos ser revestidos de Cristo. so that we could be Quando o dressed Senhor olha with para mim e para Christ. você, When God looks ele não at me you vê, and I, he doesn't ele see vê me. Cristo em mim. He sees Por isso Christ que Paulo in me. fala Cristo em mim, That's why Paul a says, Christ in esperança me, da glória. the hope of Nós somos glory. revestidos de Cristo. We are dressed from Quando o Christ. Senhor olha para nós, When the Lord looks ele at vê a us, unidade do He Filho, sees the unity of the porque nós Son. fomos libertos pelo seu Because sacrifício, we were delivered through His revestidos de sacrifice, autoridade dressed e with cobertos authority pelo seu sangue. and covered with His blood. Você entende que a Bíblia ela sempre nos aponta algo ilustrativo para isso? Do you understand the Bible also always points us to something Por that que eu estou falando illustrates de this? Jesus, eu estou falando de Paulo, eu estou falando da cruz? Porque em Gênesis, capítulo de número 3, Why am I talking about Jesus, about Paul, about quando o the cross? pecado... Because in Genesis, Eu já tinha lá. Quando o pecado toca o homem, em Gênesis, capítulo de número 3, when sin touches man in Genesis chapter 3, a palavra fala que antes de mandar o homem embora, the word says before He told man to leave, o Senhor faz para ele vestes. the Lord makes you clothes. Era uma representação daquilo que o Senhor iria fazer através de It Cristo. was a representation of what God 1 would do through Pedro, capítulo Christ. de número 1, verso número 18, vai dizer: 1 Peter 1:18 o says, Cordeiro de Deus, the Lamb of God, imolado, He was morto, slain antes da fundação do mundo. before the foundation of the world. O que eu estou querendo dizer para você? What am I trying to say Eu to estou te you? apontando, I'm pointing to you. eu estou trazendo toda essa base I'm bringing all this para space trazer a igreja ideal. to talk about the ideal Porque a igreja church. ideal precisa viver a partir desses Because princípios. the ideal church must live through these principles. Não sobre uma estrutura perfeita. Not about a perfect structure, Não sobre uma realidade financeira perfeita. not about a financial Não stability, sobre uma mídia social perfeita. not about a perfect social media, Porque às vezes a gente acha que a igreja ideal because sometimes we think the ideal church é aquela que não tem necessidade de nada. is the one that doesn't need anything. Amém. Amen. Mas a palavra diz que ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Verso número 8. Verse 8, and the people and the city authorities were disturbed when they heard these things. Ou seja, tem outro rei aqui que não é César. So what do you mean there's another king here who's not Caesar? Em outras palavras, a palavra fala que então receberam Jasão e os outros a fiança estipulada e o soltaram. And verse 9 says, and when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them Em go. outras palavras, irmão, fica tranquilo. In other words, don't worry. Se você tiver no propósito, If you're on purpose, dinheiro não vai ser problema. money won't be a Prisão problem. não vai ser problema. Prisons won't be a Acusações problem. não vão ser problema. Accusations won't be a problem. O Senhor vela pela sua palavra. The Lord, He takes care O of His Senhor vela pelo word. seu He propósito. takes care of your Mas a palavra purpose. diz que logo anoiteceu. But the word says that the night Os came. irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to E aí a Berea. gente vai ter uma outra história. And now we're going to go to another story. Mas agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Let's go to 1 Thessalonians chapter 5. Quem está comigo, diga amém. If you're with me, say amen. Vai me desculpando aí a voz aí. No capítulo de número 4, Chapter 4, Paulo deixa muito claro para mim e para você, Paul makes it very clear to you and I. melhor, do capítulo 1 ao número 3. Or better saying, from chapter 1 to 3, Paulo começa a agradecer a Deus. Paul starts to thank God. Porque sabe o que acontece? Because you know what happened? Quando Paulo e Silas saem de Tessalônica, Once Paul and Silas leave Thessalonica, esse povo continua crendo. the people, they remain Esse believing. povo continua sendo igreja. They remain being a church. Esse povo continua vivendo os princípios da palavra de Deus. They keep living the principles of the Word of God. Ainda que Paulo e Silas eram impedidos de ir a esse lugar. Even if Paul and Silas were not permitted to be in this Mas sabe o que place. estava acontecendo com essa igreja? But you know what was happening to this church? Perseguição. Persecution. Ou seja, a igreja ideal The ideal church. não é aquela que passa por problemas, não é aquela que não passa por problemas. It's not the one that doesn't go through problems. A igreja ideal não é aquela que não passa por perseguições. Ideal church is not the one that doesn't go through E persecution. quando eu falo perseguição, eu não estou falando mídia social não, tá, irmão? And when I say persecution, I'm not talking about social Porque media, hoje okay? todo mundo fala o que quer com isso aqui na mão, Because nowadays everyone says whatever they want with this sem in o their conhecimento hands, mínimo do que está falando. without knowledge of what they're saying. É muito fácil você falar o que tem que ser feito. It's very easy for you to É tell us muito what to fácil você do. falar o que tem que ser. It's easy for you to say what Se it você is não é e você não faz. if you're not and you don't know how to do Porque o it. desocupado Because whoever has a lot of tem time, tempo, they have a lot of time. tem muito tempo. They have a lot Mas a of gente está time. falando da igreja ideal. But we're talking about the ideal church. E o que a gente vê em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5,
Não, tá aqui. É o que o 2 começa aqui. So 1 Thessalonians chapter 5. A palavra fala que, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Says verse 1, now concerning the times and seasons, brothers, you have no need to have anything written Pois to you. vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Quando dizem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Essa era a frase de campanha This was the campaign phrase do Império Romano. of the Roman Empire. Paz Peace e segurança. and security. Paulo está dizendo assim, não, a nossa paz, a nossa segurança Paul's saying, no, our peace and não security está no governo. is not A in the nossa paz, a government. nossa segurança Our peace and não está em security, realidades externas. it's not in A nossa outside paz e segurança realities. está em uma pessoa. Our peace and security is in one person. No capítulo de número 4, Chapter 4, ele começa a falar sobre essa igreja. he starts to talk about Irmão, this e é church. tão lindo você ler o que Paulo fala sobre essa igreja. And it's so beautiful to see what Paul says about Paulo this fala de uma church. igreja que vive em unidade. Paul talks about a church that lives Paulo in fala de unity. uma igreja que existe amor fraternal. He talks about a church that has love for one another. E aí, Paulo entra no capítulo de número 5. And Paul enters chapter 5. E ele diz isso, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. And he says this, but you are not in darkness, brothers, for the day to surprise you Então like agora eu a quero thief. começar a estabelecer algumas características da igreja ideal. So now I want to establish a few characteristics of the ideal Segunda church, palavra. according to the word. Uma igreja ideal, An ideal church, ela não tem medo doesn't have fear dos últimos dias. of the last days. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. A igreja ideal The ideal church, não tem medo it's not scared dos últimos dias. of the last days. Até porque ela sabe que há esperança. Because they know there's hope. Ela sabe que é quando o Senhor vai descer They know it's when the com Lord will glória come e down poder with glory and e power estabelecer o seu and reino. will establish his kingdom. Por isso que o Espírito That's why the Spirit e a noiva, and the a bride, igreja, the church, dizem amém. say amen. É quando a igreja It's when the church e o Espírito and the Spirit, têm o mesmo they coração, have the same têm o heart, mesmo they desejo have the same e desire, têm uma mesma and they fala. have the same Venha, thing. Senhor, Come, Lord. nós estamos te esperando. We are waiting for Maranata, a you. hora vem, Maranatha, Senhor Jesus. oh Lord comes. A igreja ideal The ideal church, não tem medo it's not dos scared últimos dias. of the last days. E ele vem dizer, não somos da noite, das trevas, porque, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. For you are all children of light, children of the day. We're not the night or the darkness. So let us not sleep or as others do, but let us keep awake and be sober. Não precisa de muita explicação para isso, I don't need to explain it too much, mas eu vou te explicar. but I'm going to explain it to you. Paulo está falando assim, ó, não durmam Paul's saying, do not e sleep. sejam atentos. Be O vigilant. que a palavra fala? Vigiai. What does the word say? Vigil. And? Muito bom. Uau. Eu vou tentar mais uma vez. I'm going to try once Porque again. se eu fosse tentar até na denominação. Então Had vamos lá. A responded. palavra fala que nós temos que vigiar. So the word says that we have to be E- vigilant and? Amém. Amen. Estava preocupado. I was a little bit worried. Por um momento fiquei muito preocupado. For a moment, I was very Ok, worried. mas ainda bem que você já sabe disso. I'm glad you already Mas know a that. gente acabou de ler que primeira coisa sobre a igreja ideal. But we just read that the first thing A about the igreja ideal ideal não church, tem medo dos últimos dias. the ideal church is not scared of the Mas last a days. igreja ideal não está dormindo. But the ideal church is not asleep. E aí agora eu vou falar alguns pontos aqui. Now I'm going to bring some points A gente here. tem tempo? We have time. Sabe o que eu acho interessante? You know what I think it's interesting? Alguns líderes chegarem para nós. Some leaders, E they quando eu come falo to líderes, us. não falo líderes dessa igreja, eu falo líderes da igreja de Cristo. And when I say leaders, I don't mean leaders from this church, but from the church of Christ. Eu estou tirando um ano sabático, pastor. I'm taking a Sabbath year, pastor. Mostra para mim, Show to me na palavra, in the Word of God o que o Senhor está falando sobre ano sabático. what the Lord is saying Eu vou about te falar o Sabbath que o Senhor year. está falando. I'm going to tell you what É o he ano do says. Senhor, onde encontraremos descanso nele. It's the year of the Lord where we find rest Sabe in onde é, heaven. irmão? Do you know where it is? No céu. In heaven. Vou além. I'm going to go beyond. I'm gonna preach today. Fala para mim, Tell me qualquer um dos discípulos, any of the dos disciples 12, out of the e agora eu 12, vou incluir Paulo, o 13º, and I include Paul, so 13, porque é o único lugar que 13 dá bom. because it's the only place where 13 is a good number. O 13º discípulo. The 13th apostle. Tô nem aí, pode falar na internet. O 13º discípulo The 13th chamado pelo disciple, Senhor, called by the é Lord, levado nesse lugar. he's taken to this Sabe o place. que a palavra diz para mim e para você? Do you know what the word tells you and I? Por que nenhum deles tirava férias? Why none of them would take Não do vacation? quesito
descansar é errado. I'm not saying that Mas to eu estou rest is falando wrong, estar dormindo but I'm talking about being asleep enquanto deveríamos estar em guerra. while we should be in battle. Sabe qual era o problema de Davi? Do you know what the problem of Sabe David por que was? Davi peca? Do you know why David Davi sins? erra? David makes a Davi mistake. estava num lugar onde ele não era para estar, David was in a place he wasn't descansando supposed to enquanto be, deveria estar no meio da guerra. resting when he was supposed to be in the middle of a war. Como diz o provérbio, um tempo para descansar, Like prophet says, a time to rest, um tempo para aproveitar. a time to enjoy. Ele fala assim, a sua necessidade virá sobre você como um ladrão. He says your need will come upon you like a thief. Sabe por que todos eles viviam intensamente todos os dias o seu ministério? Do you know all of them would live every single Sendo day with perseguidos intensity, e agradecendo ao Senhor? being persecuted and also thanking Porque the Lord, todos eles pensavam because all of them thought que Jesus voltaria that Jesus would come back nos seus dias. in the days of them, E eles não queriam ser encontrados dormindo. and they didn't want to be found asleep. Até porque Mateus vai dizer para mim e para você Because Matthew tells us sobre 10 virgens. about 10 virgins, 5 que estavam dormindo 5 that were asleep, e 5 que estavam, ou melhor, 5 prudentes 5 that were prudent, e 5 and imprudentes. 5 that were not. O final das contas dessa história, The end of the story, todas estavam dormindo. all of them were asleep. Mas ainda que estivessem dormindo, But even if they were sleeping, existiam as preparadas they were the ones who were e as prepared insensatas. and the ones who were not. Eu não estou falando que é errado dormir. I'm not saying sleep Estou is falando para wrong. você, igreja ideal, I'm talking to you about the ideal church. que não dá para a gente descansar That we can't rest em tempo de trabalho. in times of work. A igreja ideal entende o tempo de descansar, The ideal church understands mas a when it's igreja supposed ideal to entende de rest, tempo de trabalhar. but they understand when they're supposed to work. Amém. Hoje Amen. eu falo com você sobre a igreja ideal. Today I'm talking to you about the ideal church. Talvez a igreja ideal, Maybe the ideal na church, cabeça do membro, and the head of the member, a igreja trabalha the church works, e eu recebo. and I E receive a it. gente ama dizer And we love to que a say igreja somos nós. that we are the church. Então we need to work. So we need to work. A gente precisa trabalhar. Na igreja ideal, In the ideal church, segundo a palavra, according to the word, eu não tenho medo dos últimos dias. I'm not scared of the last days. Eu não tenho medo do que está acontecendo lá fora. I'm not scared of what's Eu não tenho happening medo das outside. promessas que o governo está I'm fazendo. not scared of the promises the governor are Eu making. sei de onde vem o meu socorro. I know where my help comes from. O meu socorro vem do Senhor. My help comes from the Lord. A igreja ideal The ideal church não se encontra dormindo doesn't find itself no momento onde sleeping precisamos estar in acordados. the moment that we must be awake. Mas a gente poderia só terminar aqui. We could have finished Mas here. sabe o que ele continua dizendo? But you know what he keeps saying? Ele fala sobre a igreja estar sóbria. He talks about the church being sober. E agora tem alguns pontos interessantes também. Now we have some interesting points as Porque well. sabe o que a palavra fala em Isaías, capítulo de número 38? Because you know what the word says in Isaiah chapter Ele vai falar 38? sobre o povo de Deus, He talks about the people of sobre o God, juízo de Deus, about the justice não of só God, sobre o povo, not only about the mas people, sobre a but liderança. about the leadership. Sabe o que Isaías fala? Do you know what Isaiah says? Ele fala assim, os seus líderes estão tão embriagados He says your leaders are so not que sober eles não conseguem mais discernir o que é certo e errado, that they can't discern what's right and wrong, o que é sonho e o que é alucinação. what's a dream and what's hallucinations. Todas as suas mesas estão sujas de vômito. All of their tables are dirty with vomit, with throw up. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, I don't know if you understand what I'm mas saying. Paulo está dizendo assim, ei, não é a hora de você se embriagar. But Paul's saying it's not time for you to not be E talvez você está sober. falando assim, pastor, mas eu nem bebo. But Pastor, I don't even drink. Mas não é sobre beber. But I'm not talking Ele about está falando drinking. sobre se embriagar com realidades mundanas. He's talking about you polluting Sobre yourself coisas with que você realities of vai the world, consumindo, with things that you consume over and e over, você fica embriagado, and you get a ponto de não saber distracted. mais. You get drunk. drunk. Você não consegue mais ter entendimento You can't have the e understanding discernimento and do discernment que é certo e errado, of what's right and do que é de wrong, Deus e o que não what é, comes from do God que and é what pecado e doesn't, o que é santo, what's sin and do what's que é holy, igreja e o que não é, what's church do and que é what's not, profeta e o que não é, what's a do prophet que é and what's pastor not, e o que não é, what's do a que pastor é and what's Bíblia e not, o que não é. what's Bible and what's not. Hoje eu falo com você sobre a igreja ideal. Today I talked to you about the ideal church. Isso é porque eu nem sabia o que eu ia pregar hoje. Today's because I didn't even know what I was going to preach about. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Primeira coisa, First thing, a igreja ideal não tem medo dos últimos dias. the ideal church is not A scared of the igreja last ideal, days. ela não se encontra dormindo. The ideal church does not find itself A igreja asleep. ideal não está embriagada. The ideal church is sober. A gente podia acabar aqui. We could end here, Vamos continuar? but let's keep going. Eu prometo que eu tô acabando. I promise you, Eu I'm almost prometo que em over. 4 minutos vai ser 1h da tarde. I promise in 4 minutes it will be 1 p.m. Pois os que dormem, dormem à noite. E os que se embriagam, embriagam-se à noite. Verse 7.
Verse 7, for those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Lembra que ele começou a falar das trevas no começo do texto? Remember he was talking about Agora darkness no in the verso beginning número of 8 the ele text. diz, nós porém somos do dia. Now verse 18 says, but since we belong to the day, Sejamos sóbrios vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet of hope and of salvation. Cara, a igreja ideal, The ideal church ela entende que understands precisa estar revestida that they need to be dressed de maneira muito simples o que a gente está vendo aqui. in a very simple way, as we Da see couraça da here, fé, with the breastplate do of amor, faith, of do love, capacete da esperança of helmet of da hope salvação. and salvation. A igreja ideal, The ideal church, ela não sai para a guerra it doesn't go out to war sem estar vestida. without being dressed properly. A igreja ideal não sai para a guerra sem estar vestida. The ideal church does not go to war without being dressed properly. O problema é que tem um monte de igreja indo na guerra The problem is that many churches are going to war ou querendo enfrentar o império das trevas or wanting to face the emperor of darkness sem o mínimo de revestimento. without nothing to cover them. A igreja ideal tem fé. The ideal church has faith. A igreja ideal tem amor. The ideal church has love. A igreja ideal, ela tem esperança e salvação. The ideal church has hope É and claro que of a Paulo está salvation. apontando isso aqui para a armadura. Of course, Paul is Você pointing já to the entendeu armor of aonde God. Paulo está levando esse texto You know where aqui? Paul's taking this A text armadura de here. todo crente. Armor of every Mas ele está falando de Christian. fato sobre essa igreja. But he's talking about Antes church. de acabar, vamos embora. We must finish. Let's go. Olha o que a palavra fala. Let's see what the word says. Mais uma vez, vou ler para você, porque, verso número 8, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança e da salvação. Verse 8, but since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet of the hope of salvation. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Ele morreu por nós, para que, quer sejamos acordados, quer dormindo, agora está falando de morte, vivamos unidos nele. Verse 10, who died for us so that whether we are awake or asleep, when he's talking about death, we might live with him. Verso número 11, por isso, Verse 11 says, therefore, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing it. É engraçado porque, volta ali, please. Ele está usando, no verso número 11 mesmo. Exortem e edifiquem. Aqui no inglês ele está usando encorajar. In English, he says encourage, Mas, ainda que seja exortar, but even if it is for you to confront, até porque Paulo também exhort. usa esse mesmo texto em 1 Coríntios capítulo de número 12 para falar sobre os dons espirituais. Paul also uses the same text in 1 Corinthians to talk about the spiritual gifts. Ele fala sobre encorajamento He talks about e encouragement, algumas traduções trazem sobre exortação. and some translations talk about confronting, bringing eu tô querendo dizer com understanding. isso? What I want to say with this, Que seja exortação ou encorajamento. let it be encouragement or correction. Se for para exortar, If it is to correct, exorte em amor, correct in para love, fazer vivermos to do as we a live, palavra de Deus. the word of God. Mas ele continua dizendo, edifiquem-se. But he keeps saying, build up. Ou seja, a igreja ideal, ela exorta, So the ideal church, he corrects, ela encoraja, encourages, mas ela também edifica. but it also builds up. Em outras palavras, In other words, uma igreja que não edifica nada a church that doesn't build não é a anything, igreja ideal. it's not the ideal church. Quando eu olho para aquilo que o Senhor está edificando no nosso meio, When I look what the Lord is Através establishing de between us, pessoas, through people, eu vejo famílias sendo I transformadas, see families being pessoas transformed, encontrando salvação, people finding sendo salvation, batizadas no Pai, do Filho e do Espírito being Santo, baptized by the Father, serão ensinadas a Son, obedecer and princípios Holy Spirit, elementares da palavra do Senhor, being taught to live tendo and obey casamentos principles, restaurados. having marriages restored, Exortem e edifiquem-se. correct and build up. Não é o líder, ou melhor, na igreja ideal, It doesn't say in the ideal church, o líder não edifica nada the leader doesn't build anything sozinho. by himself. A igreja edifica. The church builds up. Como diz a Sam, Like Son tem said, lugar para você servir, irmão. there's a place for you to serve. Tem lugar para você servir. There's a Tem place for you to lugar para serve. você edificar alguma coisa como igreja. There's a place where you can build something as a church. Vamos terminar? Let's finish. Quem está comigo, diga amém. Who's with me, say Hoje eu vou falar com amen. você sobre a igreja ideal. Today I'm talking to you about the ideal church. Paulo está falando, vocês já estão fazendo isso. Paul's saying you're already doing Estou this. só lembrando. I'm just reminding you. Agora, ele vem no verso número 12. Then he comes on verse 12. Agora lhe pedimos, irmãos, We verso número ask you, 12, brothers, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês.
to respect those who labor among you que os lideram no Senhor e os aconselham. and are over you in the Lord and admonish you. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? You know what Paul's saying here? Vamos estabelecer uma cultura de honra? Let's establish a Mas culture não of só honor. isso, porque às vezes as pessoas têm problema com essa fala. But not only this, because some people have a problem with E eu this não phrase. vou culpar você, porque eu também já tive muito problema com isso. And I'm not going to blame you because I had problems with Paulo this não está before. pedindo assim, me honra. Paul's not asking them to Paulo honor está him. dizendo assim, honra quem está servindo a sua casa. Paul's saying honor whoever is serving your Honra quem está house. servindo a sua família. Honor whoever is serving your Honra quem está family. entregando seus dias como voluntário, como líder, como pastor nessa casa. Honor whoever is giving their days as volunteers, Paulo as leaders, está or pastors in escrevendo this assim, house. existem pessoas no seu meio Paul's saying there's people que among estão you edificando, who are que building estão up, aconselhando, who are que bringing estão levando with pessoas a um them. relacionamento mais profundo com They're Jesus. taking people to a deeper Honre relationship essas with pessoas. Jesus. Honor Qual those foi a última people. vez que você orou When was the last time that you por alguém prayed que serve você nessa for igreja? someone who serves you in this church? Qual foi a última vez que você viu o pessoal da porta? When was the last time you saw the people at the door? Obrigado porque você está aqui, irmão. Thank you for being here. É claro que eu estou falando com você sobre a igreja ideal. Of course, I'm talking to you about the ideal church. Vamos continuar? Let's keep Preciso going. trabalhar. I have to work. Ou melhor, preciso terminar. Better say Preciso I have to trabalhar, eu finish. falei, né? É porque tá trabalhar, sorry. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. And to esteem them very highly in love because of their work. Vivam em paz uns com os outros. Be at peace among yourselves. Exortamos vocês, irmãos, a quem advertimos, a que advirtam os ociosos. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted. Ei, dá uma cutucada quem está do seu lado aí. Touch the person next to you. Fala assim, você está ocioso? Are you anxious? Está sem fazer nada? Are you not doing anything? Então vamos trabalhar. So let's work. Confortem os desanimados. Comfort those who have no joy. Auxiliem os fracos. Verse 14. Exortamos weak. vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Help the weak. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Be patient with them all. Sejam pacientes com todos. Encourage them all. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sempre bondosos uns para com os outros. See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one Agora eu another. prometo que eu estou terminando. Now I promise I'm finishing up. Alegrem-se sempre. Rejoice always. Irmão, presta atenção, olha para mim. Pay attention and look at me. A igreja ideal The ideal é church feliz. is happy. Pelo amor de Deus, se alegra na presença do seu Deus. My God, please rejoice A in the presence palavra of your diz, essa God. leu hoje, Davi dançou diante da presença do Senhor. The word says, Sandra read it today, David danced in the presence Sabe of o que God. isso diz para mim? Do you know what this tells Que me? quem reconhece a presença, That whoever recognizes se the alegra presence nela. rejoices in Talvez it. você ainda está vindo para a igreja Maybe you're still coming to com church espírito de tristeza with the spirit of e continua sadness, triste and you continue porque to be você ainda não sad reconheceu a presença do Senhor neste lugar. because you didn't recognize the presence of God in this place. Não é sobre uma placa, It's not about não é church sobre sign. pastores, It's not about é pastors. sobre a presença. It's about the presence. Alegrem-se sempre. Rejoice always. Mais do que isso, ele diz, orem continuamente. More than this, it says pray without Sabe o que a ceasing. igreja ideal faz? You know what the ideal church does? Ela ora. It prays. Então, irmão, não aqui, So not here, mas talvez em outras igrejas. but maybe in some other church. Eu não consigo entender pessoas que questionam a oração. I don't understand people that question prayer. Você está orando muito, cara. You're praying too much. Não gosto disso. I don't like this. Você é muito feliz. You're too happy. Não gosto disso. I don't like this. Você tem que ser um pouco mais triste. You have to be a little more A gente sad. está em Nova York, aqui todo We're mundo trabalha. we're in Tem New que ser York. triste. Everyone works here. You have to be sad. Não entendo por ser feliz. I don't understand why you're A gente happy. está no pior lugar, é Nova York. Todo mundo é triste. We're in the worst place. Não, Everyone's meu sad irmão, eu here. estou na presença do Senhor. No, Lord. Eu No, me I'm alegro. in the presence of God. Eu I estou em rejoice. contínua oração, porque é isso que o Senhor pede de nós. I'm praying without ceasing because this is what God asks of us. Eu já falei isso para você inúmeras vezes. I've told you this in numerous times. Confiança Trust vem de relacionamento. comes from relationship. Só confia quem conhece. You can only trust Só conhece who quem tem knows. intimidade. You can only Só trust tem if you intimidade have quem se intimacy. relaciona. You only have O intimacy que if está you have faltando para você relationship. não é confiança em Deus. What maybe you're missing is not O que trust está in faltando God. para você é relacionamento com Deus. Maybe what you're missing is a relationship Porque uma vez with que você God. está na sua presença, Because once you're in His você se presence, alegra. you Uma rejoice. vez que você está nessa presença, Once you're in this você presence, vive em unidade. you live in Você unity. vive em alegria, You live in em joy, comunhão, in fellowship, servindo, serving, edificando. building up. Essa é a igreja ideal. This is the ideal church.
Não é aquela que você vê na internet. It's not the one that you see on the internet. E eu não estou falando sobre essa igreja. And I'm not talking about this church. Eu, pelo menos, estou tentando fazer pelo menos metade disso aqui. I'm trying to do half of this here. Para que talvez essa seja a igreja ideal. So that maybe this becomes Mas ideal isso não depende de church. mim. But it doesn't depend on Isso me. depende de nós. It depends on us. Hoje eu falo com você Today I talk to you sobre a igreja ideal. about the ideal Termino church. dizendo que deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. And I finish saying, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ for you. Eu ia terminar, mas vamos terminar pelo menos o texto, pode ser? I was going to finish, but let's finish the Não scripture. apaguem o Espírito. Do not quench the spirit. Isso aqui me pega, hein? This catches me, Porque uma igreja ideal, because an ideal church ela não apenas ora, doesn't only pray, mas ela não apaga o but it Espírito. doesn't quench the spirit. Mais uma vez, One more time, a igreja ideal ela ora, the ideal church prays, mas ela também não apaga o Espírito. but it also do not quench the O spirit. que quer dizer apagar o Espírito? What do you mean by that? Apagar o Espírito significa: To quench the spirit Espírito means, Santo não precisa não, pode deixar que a gente faz. Holy Spirit, you don't have to. Já Like, falei we essa can do frase it inúmeras vezes ourselves. para você. I've said this many times to Hoje, you. 95% das igrejas Today, 95% of the fazem igreja churches sem o Espírito Santo. can do church without the Holy What does Spirit. that mean? O que isso significa? Significa que se o Espírito Santo não estiver nas nossas reuniões, It means if the Holy Spirit's not nós in não our vamos sentir meetings, falta nenhuma we dele. won't miss it at all. Paulo está dizendo, não apaguem o Espírito. Paul is saying, do not quench the Spirit. Não apaguem o Espírito. Do not quench the Spirit. Não tratem com desprezo as profecias. Do not despise prophecies. É tão interessante porque em 1 Coríntios capítulo de número 12, It's interesting because in 1 Paulo Corinthians fala chapter sobre 12, todos os dons. Paul talks about all the gifts. E ele deixa de maneira muito específica. And he makes it very clear, De todos os dons. out of all the gifts, De todos os dons. out of all the gifts, Palavra de sabedoria, words of wisdom, palavra de conhecimento, words of knowledge, discernimento de espírito, discernment of dando a spirit, cura, fé, operação de milagres, healing, faith, operating miracles, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. variety of languages, interpretation, De and todos os prophecy. dons, Out of all the Busque gifts, com toda a dedicação seek with all dedication a profecia. prophecy. Sabe por quê? Do you know why? No capítulo de número 14, Because in chapter ele diz 14, para mim e para você, he tells you and I, falar em línguas é para o descrente. speak in tongues for É por those isso who que do ele not vai crer. believe. That's why he will Agora a believe. profecia é para quem crê. But now prophecy is only for those who believe. Edifica, It builds up, encoraja, encourages, consola. it comforts. Falei isso na sexta-feira para os nossos pastores. I Melhor, talked- terça-feira. I talked about this on Tuesday with the pastors of Uma the house. igreja que não vive os dons do Espírito A church that does not live the gift of não the vive a Spirit, plenitude do reino. does not live the fullness of the Vamos terminar. A kingdom. palavra diz aqui em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Review with me, say amen. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus de paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Abstain from every form of evil. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. Hoje eu vim falar com você sobre a igreja ideal. Today I'm talking to you about the ideal church. Talvez você tinha uma ideia sobre a igreja ideal. Maybe you had an idea of an ideal church. Eu não estou tentando te convencer. I'm not trying to Eu estou convince tentando you. dizer que essa é a igreja ideal. I'm not trying to say that this is the Eu ideal falei para church. você o que é a igreja ideal através da palavra. I told you what the ideal church O is meu through the sonho, o word. meu desejo, My dream and my não só como desire, pastor, mas servo e ministro do evangelho, not only as a pastor but servant and minister ser a of the igreja gospel, ideal is to be the ideal que church serve ao Senhor, that serves the que Lord, espera ao Senhor ansiosamente, that waits anxiously com for suas the Lord, vestes brancas, with their white com suas clothes, mãos limpas, with their hands com um clean, coração puro, with their hearts dizendo: pure, Senhor, saying, eis aqui o Lord, que o Senhor me fez here fazer. is who you made me to Aqui be. está Here it a is, boa obra. the good work. Esses são os meus frutos. This is my fruits. Essa é a igreja ideal. This is the ideal church. Amém? Amen? Se coloca de pé nessa manhã em nome de Let's Jesus. stand up in this morning. Espero que de alguma forma essa palavra tenha falado com você. I hope somehow this word spoke to you. Talvez você viveu algumas realidades de igreja Maybe you live some realities as a church. e você pode dizer: pastor, And you may say, Pastor, eu nunca vivi a igreja ideal. I never lived the ideal church. Pelo contrário, But a igreja só me machucou. the church only hurt me. Eu só não tive líderes que se entregavam. I only had leaders that did not give themselves. E é engraçado porque no capítulo de número Paulo fala assim: eu não sou um peso para vocês. And it's funny because Paul says, I'm not a weight for you. Eu formei vocês, eu gerei vocês. Vocês são como filhos para mim. I formed you. You're like kids, my children to Talvez me. você nunca teve líderes, pastores, uma igreja Maybe you never had leaders, pastors, a que se church importou com você. that cared about you. Eu não estou falando que essa igreja, eu não estou tentando apontar para essa igreja. I'm not trying to point to Acusar this essa church, igreja. accuse this Eu estou church. tentando dizer para você que existe uma igreja ideal I'm trying to tell you that e que there is esse é an o ideal plano de church, Deus and this is the para a plan of sua God igreja. for His church.
Talvez você precise encontrar um lugar saudável. Maybe you need to find a healthy place. Acha um lugar saudável. Find a Se healthy você quiser ser place. parte dessa comunidade, você é muito If you bem-vindo. want to be part of this community, you're Como eu very falei para você, welcome. isso tudo é o que o Senhor tem ministrado no nosso coração. When I share with you, this Isso é is tudo all que o the Senhor Lord tem is ministrado na speaking to sua my heart. igreja. This is everything He's speaking Só to que your cabe a mim e você church. querer viver isso. But it's up to you and I to live this. Talvez hoje você precisa abrir mão Maybe today you have to give up das suas experiências antigas, your experiences from the past, da sua ideia ideal do que é uma igreja ideal. from your perspective of what an ideal church is. E você precisa conhecer o dono da igreja, And you have to get to know the owner of the church, aquele que morreu por ela, the one who died for aquele que her, formou the ela, one that formed her, aquele que desejou ela, the one that desired para que her, através da igreja ideal so that through the ideal nós church pudéssemos levar a mensagem do reino. we could take the message of the Eu queria que kingdom. você fechasse seus olhos nessa manhã. I'm going to ask you to close your eyes this Eu morning. quero orar por você, I want to pray for you. para você que fala assim, eu quero fazer parte, For you that says I want to não be de uma part, placa de uma igreja, not of a church não de uma sign, instituição, not of an institution, não de um grupo de pessoas, not of a group of people, mas da igreja de Cristo. but of the church of Christ. Talvez você precise se encontrar nesse lugar, Maybe you need to find yourself in this nessa place, família in this family, que não é perfeita, which is not perfect, mas aonde nós estamos vivendo but where we are o living propósito do Senhor. the purpose of Com seus God. olhos fechados, With your eyes suas mãos closed, sobre o seu your coração, hands over your queria que heart, você fizesse essa oração comigo, I'm going to ask you to pray this prayer dizendo, with me. Senhor Jesus, Saying, Lord Jesus, nessa manhã this eu morning, entrego a minha vida, I give my life. eu entrego os meus dias ao I Senhor. give my days to you, Eu Lord. peço perdão pelos meus pecados I ask forgiveness for my sins. e te peço, escreve meu nome And I ask you, write my name no livro da vida. in the book of Diga, life. Jesus, Say, Jesus, eu declaro, I a minha declare vida é sua. my life is yours. Eu quero ser parte I want to be da part sua igreja. of your church. Eu quero ser parte I want to be do part seu corpo of your e body viver and o live plano do Senhor the plan of the Lord para a minha vida for my e life para a tua igreja. and for your É o que nós church. pedimos This is what we e ask agradecemos. you, and we thank Em you. nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, Amém, amen. amém. Com seus olhos Amen. fechados, Still with your eyes suas mãos sobre o closed, seu coração. your hands over your Se heart. você nessa manhã If you this toma essa morning decisão pela primeira vez, make this decision for the ou first você está time, voltando, or you're coming back, talvez você já viveu maybe you have lived alguma realidade de igreja some type of reality of a church, e essa igreja te machucou, and this church hurt you, ou isso machucou você. or this hurt Pessoas, líderes, pastores you. People, leaders, pastors frustraram você. frustrated Aí you. você fala assim, mas eu quero fazer parte da igreja de Cristo de But novo. you say, I want to be part of the church Eu of quero God convidar você a again. levantar uma das suas mãos quando eu contar até I'm 3. going to ask you to raise your hand when I count to 3. Se você está aceitando a Jesus pela primeira vez, If you're accepting Jesus for the dizendo, é first a primeira time, vez que eu estou dizendo isso, Deus, eu quero fazer parte da sua igreja. it's the first time you're saying this, God, I want Ser to be part of família, your ser church, comunidade, ser reino. family, community, be kingdom. Quando eu contar até 3, When I count to eu também 3, quero que você levante uma das suas I mãos. also want you to raise Se one você of está your pela hands. internet, If you're on eu quero YouTube, que você escreva hashtag Eu Decido por I want you Jesus. to write hashtag I decide for Jesus. Vamos juntos?